Meninas, vocês são muito amadas por Deus, viu? Olha, nós chegamos no Brasil, aqui Chica, eu falo, nós chegamos no Brasil. Nós chegamos no Brasil na quinta-feira, já encontramos com o meu pai. E a Angelina, que tem 5 aninhos, correu até o meu pai e falou assim: vovô, o senhor precisa orar. Aí meu pai falou assim: por que, Angelina? Porque a minha mãe, no sábado, vai falar para um monte de mulheres, ela precisa da nossa oração. Aí na sexta-feira, quando eu fui sair do carro, dei um beijinho nela, ela foi me levar ao aeroporto junto com o meu marido, e ela pegou assim a minha cabeça, abaixou na dela e falou assim: mamãe, eu preciso orar para você falar lá para as mulheres. Jesus ama vocês, porque foi a primeira vez que a Angelina fez isso. Você não veio aqui porque é um dia internacional da mulher, porque uma amiga te convidou, porque você queria conferir se eu de fato sou tão pequena quanto eu digo. Sou menor, não sou do que você pensou? Só que balança menos a cabeça. Mas você veio aqui porque Jesus tinha um recado para você. Sabe? Quando a Ariane Melo começou a falar sobre a mulher samaritana, até comentei com as meninas como Deus é perfeito. Ontem à noite, antes de dormir, eu mudei toda a mensagem dessa manhã. E foi sobre a mulher samaritana. Deus, Ele vai fazendo tudo, né? Eu assim, Senhor, eu estou cansada demais, eu preciso dormir. Não, você vai montar uma mensagem nova. Deus quer falar para mim e para você que somos, ou que fomos, samaritanas. Que Ele tem um encontro conosco. Então eu convido a você que tem a sua Bíblia, seja no seu telefone ou em papel, para que você possa abrir. Você já sabe qual é o livro, o capítulo, João 4. Eu pulei alguns versos da história porque eu queria falar sobre todos os versos. Você se sente assim? Eu gosto muito de falar isso. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu vou ficando tão empolgada com a história, tão empolgada, parece que eu estou vivendo aquela história de novo, e eu fico assim: como que eu nunca tinha visto isso? Como que eu nunca tinha sentido isso? E eu vou lendo e vou querendo saber como a história vai se desenrolar, como se eu nunca tivesse lido aquela história. Você sente assim? Porque você entendeu o que é a Bíblia. A Bíblia é uma fonte inesgotável do falar de Deus conosco. Porque você que tem uma amiga de infância, ou é casada há muito tempo, eu tinha essa preocupação quando eu era adolescente. Como que eu vou casar com alguém e ficar casada com essa pessoa para o resto da vida? Como que eu vou ter assunto para o resto da vida? É sério? Como que você conversa com a mesma pessoa para o resto da vida? Ô, gente, meu marido aqui não consegue colocar freio em mim, de tanto que eu tenho para falar. Mas a palavra de Deus é assim, é um conversar com Deus. E aí a gente vai sentindo que a gente tem mais para falar e mais para ouvir. E mais que Ele tem para falar para a gente de histórias que já são antigas. Ou você nunca repetiu uma história com uma amiga? Ou nunca relembraram de alguma coisa que já aconteceu? Claro que sim. Então quando eu leio a Bíblia, eu falo assim: Senhor, que coisa linda recontarmos as histórias. Jesus te convida também para que você reconte a sua história para Ele. Porque cada vez que a gente reconta, a gente consegue perceber os detalhes da forma que Ele agiu em nosso favor. Algumas circunstâncias parece que Deus não está cuidando da gente. E eu falei para a Cibele, no que eu vou falando, eu vou tendo ideias, tá? Porque eu penso falando. Vocês são assim? As minhas melhores ideias aparecem quando eu estou falando. Então, não sei se é bom para vocês isso. Mas sabe quando a gente para pensar algumas coisas que Deus fez? E que no momento que aconteceu, nós nem percebemos direito, mas depois, ao recontar a história para alguém, nós percebemos o agir de Deus. Já viveram isso? Se não viveram, peçam para Deus darem a vocês a certeza da conversa com Ele e a certeza do dirigir dEle em todos os momentos, porque a gente passa a ser pessoas que reclamam menos. De vez em quando eu reclamava com Deus sobre alguns voos.
que eu perdia no aspecto de que eu queria ter ido naquele voo, mas não compraram para mim, ou porque mudou a data. Mas Deus foi mostrando para mim o quanto era importante cada mudança, porque eu queria ver o propósito dele em tudo. E essa semana foi incrível. Eu posso contar para vocês o que aconteceu com o voo vindo para cá? Eu havia marcado um voo para vir no domingo. Por mais que o evento pague as minhas passagens, eu fico procurando os voos mais baratos, porque é dinheiro de vocês, é dinheiro ganho com suor, é dinheiro que foi usado para a obra de Deus, sabe? Então, se alguém quiser me pagar business, eu não fico muito chateada não, mas eu venho de econômica, eu venho. E aí eu havia conseguido um voo bem barato, porque o dólar está muito alto, né? Então os voos estão muito altos, muito caros. E aí, consegui o voo para o domingo. Na sexta-feira, eu recebo um e-mail dizendo que o voo havia sido cancelado. Eu assim, Senhor, como eu queria chegar no Brasil um pouquinho antes. Eu estou num processo alérgico absurdo, né? Época de pólen nos Estados Unidos. E eu fico muito doente nessa época. E eu falei assim, eu precisava chegar no Brasil um pouquinho antes para recuperar um pouco mais a minha saúde, para ter condições de falar no final de semana. E o voo foi cancelado. Consegui um voo só para terça-feira à noite. Assim, puxa, eu vou chegar na quarta-feira, cansada, ia fazer uma escala. Mas falei assim, não é tempo de reclamar. Voo cancelado. Segunda-feira pela manhã recebo um e-mail. A Angelina vai entrar na escola esse ano. E as aulas lá começam em agosto, né? A Angelina estava concorrendo a uma vaga, a melhor escola que tem na Flórida. E você tem que concorrer à vaga mesmo. Ela estava concorrendo à vaga na lista de espera. Na segunda-feira eu recebo um e-mail que a vaga estava à disposição da Angelina, mas eu precisava apresentar uma documentação. Podia ser por e-mail mesmo a documentação. No que eu começo a preencher os inúmeros formulários, tem um setor lá que são os formulários médicos. Vacina, né, as condições de saúde dela, exame de vista e tal. Eu falei assim, legal, vou ligar na clínica dela e vou pedir para a pediatra, para a equipe, preparar a documentação e me mandar. Um outro detalhe, eu não consegui o voo que é do aeroporto perto da minha casa, que é o Fort Lauderdale. Eu só consegui um voo por Orlando. Então, eu teria que sair de onde eu morava e viajar 3 horas e meia para ir até Orlando para pegar o meu voo. Tá? Não consegui mais o voo de onde eu morava. E aí, no que eu ligo na clínica, elas falam assim, nós vamos preparar toda a documentação. Eu falei assim, vocês podem mandar então para o meu e-mail? A clínica da Angelina é em Orlando ainda. Aí elas falaram assim, desculpa, esse tipo de documentação não pode ser enviado por e-mail, você tem que tirar pessoalmente na clínica. Se eu tivesse viajado no domingo, a Angelina teria perdido a vaga. Segunda-feira fizeram a documentação, terça-feira pela manhã fomos buscar, a Angelina está matriculada e viajamos à noite. Não reclame se você tiver que buscar água ao meio-dia. Deus controla todas as coisas. Aquiete o seu coração. Ele controla todas as coisas. E aqui estamos. João capítulo 4. E Jesus estava saindo de uma situação em que os fariseus, claro que estavam falando mal de Jesus. Jesus deixa a Judéia, já no versículo 3, e foi outra vez para a Galileia. E era ali necessário passar por Samaria. Esse verso é incrível mesmo. Claro que era necessário passar por Samaria. Ele tinha um encontro marcado com alguém que nem sabia que encontrar com ele. Ele havia de passar por Samaria para encontrar com aquela mulher. Quando ele passa então por Samaria,
Ele foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herança que Jacó tinha dado ao seu filho José. Só aqui a gente já podia ficar um tempão falando, né? Era a herança de José, uma herança que o seu pai deu para ele, mas o filho que não era aceito pelos seus irmãos, tinha que ser nessa terra, né, onde os samaritanos não seriam aceitos pelos seus irmãos mesmo. Era profético aquele lugar. Sicar era a prova de alguém que não havia sido aceito pelos seus irmãos. Mas independente da aceitação, estou pensando nisso agora, independente da sua aceitação, o seu pai lhe dá uma herança. José nunca ia fazer parte ou herdar aquela terra de fato para morar ali. Fora vendido como escravo pelos seus irmãos. Morou no Egito, onde foi governador, só os seus ossos foram para aquela terra de Canaã, só os ossos foram. Ele mesmo não morou ali, mas era a prova de que mesmo que ele não fosse aceito, que a história mudasse, ele tinha uma herança no meio dos filhos de Deus. E ali Jesus está, em Sicar. Estava ali uma fonte de Jacó, terra com água, não era qualquer terra. Cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era quase meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Por que ao meio-dia? Porque ela não podia estar com as outras mulheres. Por que ela não podia estar com as outras mulheres? Talvez porque as outras não quisessem andar com ela. De fato, a gente não gosta de andar com gente de má reputação, né? A gente não gosta. A gente quer andar com gente que todo mundo gosta. Mas também havia uma vergonha envolvida. Havia uma escolha dela também, ir ao meio-dia buscar água. Ela vai porque ela quer ficar distante de todo mundo. E ela vai buscar a sua água. Quando ela chega para beber a água, para pegar a água, o que Jesus fala para ela? Dá-me de beber. Amo Jesus. Porque ele ensina umas coisas para a gente assim incríveis e a gente precisa aprender com esse verso. Jesus faz uma pergunta para ela dentro do contexto. Era a água que Jesus queria? Não, é tanto que ele não bebe a água. Os versos seguintes nos falam que ele nem bebe a água e nem come da comida que os discípulos levam para ele. Mas a cena não envolvia água, não envolvia sede. Então Jesus faz uma pergunta para ela, ou faz um pedido para ela, dentro do contexto. Querida, saiba conversar com as pessoas dentro do contexto. Que nós crentes temos uma dificuldade para usar a linguagem comum. Nós damos nó na cabeça das pessoas com a nossa linguagem. Damos ou não damos? Eu tenho uma amiga que mora na Europa, casada com um europeu ateu. Ele fica perdido no meio da nossa conversa. Gente, o que é isso de sentir lá na alma, de que profetizar vai acontecer? Ele fica perdido quando a gente está conversando entre nós. Saiba conversar com as pessoas dentro do contexto delas. Por que você vai falar de economia, sendo que a grande dificuldade da pessoa é para conseguir controlar ou educar o bebezinho que ela tem? Faz sentido? Nossa, porque o casamento é um desafio. Olha, quando o marido, a menina é adolescente. Mas você quer convencê-la de repensar. Entendem? A pessoa está com sede e você querendo dar pão? Adoro colocar a mão no bolso, dizem que fica tão chique. Quando eu esqueço, eu lembro e coloco. Saiba conversar dentro da necessidade ou que o outro entenda. Jesus nunca fez diferente disso. Quando ele está lá com aquele cego, não, paralítico, falar do paralítico, do tanque de Betesda, já fiz um sermão sobre isso, né? Acho que algumas já assistiram na internet. Jesus que fala para ele, você quer ser curado?
saiba entrar no contexto do outro. Porque, na verdade, no reino de Deus, nós aprendemos a ser menos egoístas. Encontre as pessoas para que elas possam dizer sobre as necessidades delas. Que você tenha a sensibilidade de, ao estar com elas, dar a elas a oportunidade de dizer o que carregam no coração. Porque não tem coisa pior do que encontrar gente que só fala de si. Porque eu preciso, porque eu tenho, porque eu quero, porque eu fui, porque eu faço. No reino de Deus não há lugar para o egoísmo. E Jesus então fala para ela: dá de me beber. No versículo 9, disse-lhe, pois, a samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes de beber, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu e disse: ah, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Que verso! Que verso! Mas olha o que ela fala na segunda: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Ela não escutou nada que Jesus falou para ela. Ela só pegou água, porque era a necessidade dela. Água. Jesus falou assim: olha, se você soubesse quem está te pedindo, que pode te dar a água viva. Ele não estava falando assim: olha, se você me desse o seu baldinho e eu conseguisse tirar a água viva, eu te daria. Não, ele não falou isso para ela. Ah, se tu conheceras quem te pede, você pediria para ele água viva. Jesus está tentando te dar bênçãos, mudar a sua história, saciar a sua sede, e você está fazendo perguntas como alguém que não escutou o que ele te disse. Jesus está querendo te dar novidade de vida. E você assim: Senhor, mas o que eu quero te dizer é que eu preciso pagar o aluguel esse mês. Ele está querendo te dar algo tão maior, e você preocupada com aquela sua necessidade, ou com aquela palavra, ou com aquilo que não sai da sua cabeça. Porque o que não saía da cabeça dela era: preciso pegar água. Ela deve que já estava com sede, meio-dia, carregando um pote. Ela só escutava água, e queria ter uma forma de tirar a água, e não escuta o que Jesus diz para ela. Era só pedir a água que ele ia dar. O texto não é claro? Da mesma forma que muitas vezes Deus fala para você de forma tão clara, e você não ouve, porque você está ensimesmada naquilo que você acha que é a sua necessidade. Senhor, preciso casar. Jesus quer que você vá estudar na Europa e case com um bem bonitão de lá. Não é? A Angelina, esses dias, ela não quis fazer o aniversário dela, na data do aniversário dela, não deixou a gente nem comprar bolo. Porque ela queria comemorar o aniversário dela com o priminho dela, que é a paixão dela, o Pedro, que ia fazer 4 aninhos em fevereiro. Então voltamos, no aniversário dela estávamos aqui, voltamos para os Estados Unidos, então o aniversário dela ia ser junto com o Pedro, só que ia ser um aniversário surpresa para ela. Tudo organizado, os amiguinhos todos convidados. Passamos então numa loja com ela para comprar um presente para o Pedro. E ela entrou num choro, porque ela também queria ganhar um presente da loja. E nós falamos que ela não ia ganhar o presente. Eu dei as explicações, o pai deu as explicações, mas não contamos porque ela não ia ganhar. E ela assim: me desculpa vocês dois, me perdoe, mas nenhum dos dois me convenceu. Vocês encontraram uma psicóloga boa, de renome, indica para a nossa casa. Aí eu abaixei assim para ela e falei assim: filhinha, não reclama. O que você tem é tão maior do que isso que você quer ganhar. Mas nada pode ser melhor do que isso. E eu sabendo a quantidade de coisas que ela ia ganhar. E eu sorri naquele momento. E comentei com meu marido, eu falei assim: a gente faz igualzinho com Deus.
Ele está assim desesperado, o que eu tenho para você é tão maior e você está aí pensando nessa coisinha. Não falei em relação ao marido que ela quer ganhar, entendeu? Não é isso. A gente fica ali, ó, no desespero para aquilo. Versículo 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Ela não para não. Ela continua. Quem é o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó. Ela estava ao lado de Jesus, mas ainda não o havia reconhecido, porque não parava de falar. Falar isso no Dia Internacional da Mulher? Que retórica. Jesus podia ter falado há muito mais tempo para ela, que ele era o eu sou quem sou. Mas ela não para de falar. Não, Senhor, como que vai tirar essa água? O Senhor não tem nada para tirar a água, por isso está me pedindo a água. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, que tomou dessa água? Para de falar e escuta Jesus. Para de falar. Pega a palavra dele e vai estudar. Vai escutar a voz dele nas orações. Fale com ele, mas pare para ouvir a voz dele. Como que a gente para ouvir a voz dele? Para de falar. Ele vai impressionar o seu coração, eu tenho certeza disso. Fique em silêncio. Presta atenção no agir dele. Peça para ele revelar a você a forma que ele age. Porque ninguém que chega a ele vai embora vazio. Mas a gente não está indo para ele. Ou se estamos indo para ele, estamos com os braços tão cheios, carregando tanta coisa, que ele não pode colocar mais nada em nós. O Senhor é maior do que Jacó? E nós temos feito essa pergunta para Jesus num contexto moderno. Estamos vivendo muito as probabilidades. Com o meu currículo bacana, eu consigo um emprego que paga todas as minhas contas. Eu tenho um amigo que trabalha naquela empresa, com certeza ele me indica. Eu estudei nas melhores escolas, então uma universidade boa já está garantida para mim. Eu consigo, eu tenho, a minha circunstância favorável. E estamos esquecendo de deixar Jesus falar e agir. E Jesus responde para ela no versículo 13: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Era óbvio. É tanto que ela ia ao meio-dia, todos os dias, provavelmente buscar água. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Dos versos mais lindos da Bíblia. Deixa eu te falar mais uma coisa. Eu acredito que todos aqueles que nascem no reino de Deus nascem como missionários, entendem a ideia? Nascem com uma missão de levar Jesus para outros. Mais uma lição de como fazer isso. Ofereça às pessoas algo melhor do que elas já têm. A mulher já tinha aquele poço para ela buscar água todos os dias. Mas Jesus oferece para ela algo superior àquilo. Superior àquilo. O que você tem oferecido para Jesus a partir do que você aprendeu com Ele? Da sua experiência com Ele. Quando as pessoas chegam até você, o que você tem para oferecer para elas? Porque cá entre nós, não tem como ter um encontro com Jesus sem sermos transformadas. Tem jeito. Se tudo na sua vida... Vai tirar foto, querida? Oficial? Obrigada. Tô cansada da Angelina rindo de mim nas fotos de evento. Eu só saio bicuda,
Porque eu faço muita careta para falar, né? Então você posta que eu fiquei bem bonitona. Aí Jesus entrou na sua vida, alguma coisa mudou. Jesus entra na sua vida e você continua reclamando para sua vizinha sobre o seu marido? Jesus entrou na sua vida e você continua falando para as pessoas que você está desesperada porque não sabe resolver um problema específico da sua vida? Jesus entrou na sua vida e as pessoas não perceberam nenhuma mudança? Impossível. Porque Jesus vem e nos oferece algo melhor, e é este melhor que nós vamos oferecer para os outros. Não estou falando de perfeição, uma vida artificial, não. Todas nós temos dificuldades, todas nós temos desafios, mas as pessoas precisam olhar para nós e falar assim, talvez eu não consiga identificar o quê, mas alguma coisa mudou em você. Eu rogo a Deus para que nós possamos ser testemunhas dele, mesmo quando não estivermos falando. Disse-lhe a mulher: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede. Que coisa linda, né? E não venha mais tirar ela daqui. Gente, chega a dar vontade de dar um tapa nessa mulher. Ela começou tão bem. Ó Senhor, me dá essa água, porque o coração dela já está aquecendo com as palavras de Jesus. Ele está falando alguma coisa muito interessante para ela e ela não sabe o que é, de fato, o que está acontecendo, mas algo muito especial começou. Por favor, me dá dessa água, porque é disso que eu preciso. E aí eu não tenho mais que vir aqui. Senhor, o Senhor já restaurou o meu casamento. Mas para a obra ficar completinha, me ajuda a trocar o carro? Dá vontade de dar um tapa em você. Participe da espiritualidade, do algo maior que Deus tem para a sua vida. Não estou desmerecendo todas as nossas necessidades, mas quando a principal delas for atendida, todas as outras ficarão em segundo plano. E nós aprenderemos a descansar naquele que cuida de nós. Aí ela fala assim: por favor, me dá dessa água. Que coisa linda que está esse discurso aqui. Jesus já falou para ela dar a água que ele dá, não tem mais sede, tudo resolvido. E ela fala: eu quero dessa água. Ela aceitou o convite de Jesus para ter uma vida nova. E no versículo 16, o que Jesus fala? Vai, chama o teu marido e vem cá com ele. No encontro com Jesus, você vai ser confrontada. Você se converteu, se tornou crente. E aquilo que precisa mudar em você, ele não mexeu, não? Então você está precisando voltar para o poço. Não existe encontro com Jesus sem ser confrontada. Não existe encontro com Jesus sem que aquilo que precisa ser mudado em nós, ele fique sem tocar no assunto. Ela é confrontada. Traga o seu marido. Podia ter ficado só na água, né? Aí ela responde: não, não tem marido não. Posso não? Mas o que ela respondeu? Disseste bem, não tenho marido. Faz que a primeira vez que eu li, eu falei assim: nossa, que resposta legal que ela deu. Ela foi sincera, de fato. Ela não tinha marido. Mas também ela estava escondendo a realidade dela. Não era simplesmente que ela não tinha marido porque era solteira, viúva, tal. Não. A questão era muito mais profunda. Disseste bem, não tem marido, não. Sabe aquele nosso discurso? Ai, como eu sou pecadora. Nossa, miserável homem que sou. Jesus, tem misericórdia de mim.
Mas a gente não quer ser confrontado com aquilo que de fato é problema na nossa vida. Ficamos com um discurso generalista. Aquele discurso que é até bonito, né? De gente humilde. Ai, sou pecadora. Ai, Jesus. Não! O que você tem que precisa ser mudado, você sabe, como eu sei na minha vida. Fala demais? Reclama de tudo? Não tem paciência com o marido? O que é específico na sua vida que Jesus precisa mudar? Para de discurso generalista, porque Jesus vai te confrontar, se você permitir. Aí Jesus fala assim, disseste bem, não tem marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. A fila andou na vida dela. E Jesus falou assim, isto disseste com verdade, o homem que tem não é seu marido não. Mas isso é só a ponta do iceberg, querida. E Jesus fala assim, isso daí é só o hoje. Mas a sua vida é uma vida tumultuada. É uma vida que talvez viesse de traumas. Aprenda a não julgar a vida dos outros. Porque a gente não sabe das histórias que as pessoas carregam. Eu escuto muitas pessoas, né? E eu sou graduada em psicologia. Estava até falando para a Cibele ontem, por um período da minha vida, eu sempre tive 1, 2 pacientes para não perder a mão da clínica. Mas você escuta histórias que são incríveis, negativamente falando. Você fala assim, como sobreviveu a essa história? É tanto que uma das histórias que eu conto no livro é sobre uma moça que eu conheci. Eu conheci essa moça de vários talentos. Mas eu olhava para ela e via tristeza no olhar dela. Eu era uma menina ainda, nem tinha ido fazer faculdade. E um dia eu falei assim, posso ter a liberdade de te fazer uma pergunta? Eu falei assim, por que você é tão triste? Você é tão triste. E ela disse assim, vou te contar algo que eu nunca tive coragem de contar para ninguém. E ela me contou a história dela. Ela disse que ela começou a ser abusada sexualmente pelo pai dela quando ela tinha por volta de 5 anos de idade. E foi abusada pelo pai até os 19 anos de idade, todos os dias. Algumas pessoas já me falaram assim, nossa, com 19 anos e ainda lá? Não julgue a história dos outros. Não julgue. O pai prometia que ia matar a família inteira se ela saísse de casa. E ela sabia que ele era capaz de fazer isso. O desespero dela foi porque ele montou no sótão da casa uma casa para ele abusar da filha. Então a rotina daquela casa era, ele chegava do trabalho, ele jantava e ele olhava para ela na mesa junto com os irmãos e falava assim, desce. Ela era abusada lá no sótão, enquanto seus irmãos em cima choravam. Todos os dias. O desespero dela aumenta quando, um dia, depois de abusar dela, o pai fala assim, manda sua irmã descer. A irmã já havia completado 5 anos. E aquilo passou a ser a rotina daquela casa. Ele descia com ela e depois que acabava de abusá-la, de abusar dela, mandava ele buscar a irmãzinha. E ela de vez em quando ameaçava esse pai. E ele dizia assim, pode contar para quem você quiser. Ninguém vai acreditar em você. Eu, esse líder de igreja impecável, líder dos jovens da igreja, amado por todos. Alguém vai acreditar em você? Vai nada. Ela falou assim, sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida? O dia que eu estava no trabalho.
E eu recebo uma ligação dizendo assim: você precisa vir embora, porque o nosso pai teve um ataque fulminante do coração no trabalho e faleceu. Ela falou que ela e a irmãzinha não conseguiam ficar na cena do velório, porque dava crise de riso nas duas. Elas estavam livres para sempre. Aí você encontra uma moça dessa, que não consegue encontrar sentido para o casamento, que conhece Jesus desde a infância e que vive triste, e você a julga. Cada um tem a sua história. E deixa que Jesus confronta cada um no seu tempo específico. A nossa função é só apresentar Jesus para essas pessoas. E a mulher disse: Senhor, eu vejo que és profeta. Ela começa a conhecer a Jesus. Primeiro era um homem judeu, estranho, sentado ali pedindo água para uma mulher, porque isso era coisa de gente estranha. Jamais um homem pediria água para uma mulher samaritana. Ela começa a entender que Jesus é um pouco mais do que um judeu. E agora ela vê que Jesus é um profeta. Porque disseste tudo que eu fiz e que eu faço. E ali então, ela começa a ter uma conversa com Jesus sobre adoração. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Jesus procura adoradores. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o adorem com sinceridade. Que o adorem independente das convenções sociais ou religiosas. Que o adorem por reconhecerem quem Ele é. Deus procura você. Porque eu sei que você é adoradora. E a adoração tem a ver com reconhecer que Ele é Deus. Porque só adoramos alguém que é Deus. Quem é Ele para você? Quem Ele for para você vai definir a sua adoração. Ele é Deus ou o seu balcão de reclamação? Ele é Deus ou Ele é simplesmente aquele que supre as suas necessidades? Se Ele é Deus na sua vida, você vai adorá-lo. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando Ele vier, nos anunciará tudo. Mesmo que os judeus diziam que os samaritanos não tinham parte com o Messias. Porque os samaritanos de fato se envolveram com a idolatria. Vocês lembram da história? Foi em Samaria que Acabe e Jezabel desviaram o povo. Quando Esdras volta do exílio, os samaritanos não foram convidados e não foram permitidos a ajudar a reconstruir o templo. Mas ela não permitiu que os judeus tirassem do coração dela a esperança da vinda do Messias. O Messias era dela também. O Messias era tudo o que ela esperava. Mesmo que as pessoas digam que você não é boa o suficiente, que você já errou o suficiente, que você não pertence a Ele.
Aprenda com aquela mulher manter a esperança e a certeza de pertencer a Ele viva no seu coração. Ela aguardava o Messias chegar. Ela aguardava tanto que Ele chegou para ela antes de ter chegado para os fariseus, que se achavam donos do nascimento do Messias. E Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Como esse verso especial, né? Nem vou falar porque a Ariane já falou tudo. Eu sou o que sou. Ele se apresenta para ela como Deus, porque eu sou é atributo de Deus. Eu sou. Jesus já havia dito para os discípulos: eu sou. Mas ele havia dito para os discípulos o quê? Não contem isso para ninguém. Quando os fariseus perguntam quem ele é, Jesus nunca respondeu para eles quem ele era. Porque Jesus não está aqui para satisfazer as nossas curiosidades. Ele está aqui para salvar e curar a nossa alma. Ele só vai se revelar para aqueles que querem ser curados por ele, que sentem a necessidade do eu sou para mudar a sua história. Não peça para Jesus milagres para que você possa testemunhar, ou as pessoas saberem que agora você é diferente, que você é uma pessoa de fé e por conta disso as coisas na sua vida acontecem. Por favor, milagre não é prova de que Deus te aceitou, porque inferno também faz milagre. Satanás pode colocar e tirar a doença, pode ou não pode? Se eu lá no laboratório, quando eu estou manipulando um vírus, uma bactéria, eu posso colocar nele o que eu quiser espalhar. Satanás pode também tirar emprego e dar emprego, porque o que ele quer? Desviar o nosso foco, confundir a nossa mente, achar que somos de Deus e estamos distantes dele. Mas quando você estiver diante do eu sou, com sede para que a sua vida possa ser transformada, ele vai se revelar. E quando ele se revela, nós não temos dúvidas de quem está falando conosco. Porque ele vem para você e se revela como eu sou. E ele é ele é tudo que nós precisarmos. Jesus está diante de Pilatos. Falei isso na minha última mensagem sobre Davi, que eu já vi que já colocaram na internet. Mas eu sempre vou falar disso. Jesus está diante de Pilatos. Já havia sido açoitado, já estava com a coroa de espinho na cabeça, todo machucado. E Pilatos fica assim: se você é o Messias, por favor, fala, para que eu possa te liberar. Se revele. Faz um milagre. Batiam nele para que ele fizesse um milagre. Jesus fez? Não. Jesus tirou a coroa da cabeça dele? Não. Porque ele não ia satisfazer a curiosidade daquela turba que só zombava dele. Mas Pilatos, ao olhar para Jesus, sabia que estava diante de um Deus. Pelo seu porte calmo e sereno, diante de tantas ofensas, diante de tanta dor. Era um contraste absurdo com Barrabás. A sua vida é um contraste com a vida dos outros. Lá no seu trabalho, você é um contraste positivo? Você é alguém que as pessoas olham e falam assim: tem alguma coisa diferente nela, e confiam em você? Está um grupinho falando mal de uma terceira pessoa? Você está no meio do grupinho? Ou é alguém que quando chega as pessoas falam assim: é melhor parar com o assunto porque ela não gosta disso? Ô meninas,
Não fomos chamadas para andar de qualquer jeito. Não fomos chamadas para falar de qualquer jeito. Não fomos chamadas para sermos confundidas no meio da multidão. E Jesus fala assim: eu sou. Ela já está tão feliz. Ela já está tão perto dele. Ela já tem tanta certeza de que é ele. Aí chegam os discípulos com comida. Ficaram assim admirados de Jesus estar falando com uma mulher. Mas isso não tira a alegria do coração daquela mulher, mesmo com aquela interrupção. E no versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Sabe? Quando Jesus nos confronta, aquilo que era vergonha se transforma em discurso de salvação. Porque a mulher está ali sozinha, buscando algo ao meio-dia por conta da vergonha, por conta de não ser aceita, talvez. Não era aceita. Agora ela deixa o cântaro, volta para a cidade sem o cântaro, mas ela vai para uma multidão e fala para aqueles homens: eu encontrei alguém que falou tudo quanto eu tenho feito. Ela não tem mais vergonha, sabe por quê? Porque aquela vida de pecado, aquela vida torta havia ficado para trás. Aquilo que era motivo de vergonha se transformou em motivo de testemunho. Quando Jesus nos alcança, Ele nos transforma a tal ponto de falarmos assim: olha, eu era aquela mulher terrível mesmo. Eu só brigava com meu marido, mas Jesus entrou na minha vida e mudou a minha forma de agir. A sua vergonha, em nome de Jesus, vai se transformar em motivo de testemunho. Porque Jesus vai entrar na sua vida de uma forma tão incrível, para uma conversa tão particular, que você vai se sentir livre da culpa das coisas que você já fez, ou que fizeram por você, ou que fizeram em você. E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. No versículo 32, Jesus respondendo aos discípulos que uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. E aí eu vou para o 39 e depois eu volto, tá? E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. O verso incrível. Aquela mulher foi uma discípula mais eficiente para Jesus do que os seus próprios discípulos. Porque os discípulos não viam em Samaria nada de bom. O evangelho não era para os samaritanos. Estavam ali só de passagem. Foram à cidade comprar comida porque o mestre pediu, porque se dependesse deles era melhor chegar com fome lá do outro lado. Mas aquela mulher enxergou salvação, não somente para ela, mas para as pessoas. É impossível ter um encontro com Jesus e não contar essa novidade para os outros. É impossível encontrar a luz e colocá-la debaixo da cama. E ela então vai lá e fala assim: Ele é o Cristo, só pode ser. E as pessoas creram pelo que ela disse, que ele tinha contado tudo sobre a vida dela. Este é o único milagre relatado na Bíblia de Jesus ter feito em Samaria.
Único milagre. Você acha que tem milagre melhor, maior, do que transformação de coração, de estilo de vida? As pessoas achavam incrível quando um cego voltava a enxergar, paralíticos andando, multiplicação dos pães. Mas deixa eu te falar, não há milagre maior do que a transformação do coração. Não há. Peça para Deus esse tipo de milagre dentro da sua casa, porque você vai passar a não ter mais fome, não vai ter mais sede. O seu coração vai se aquietar. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. A nossa história tem que ser só de inspiração para que outros procurem Jesus e possam ver por eles mesmos quem Ele é. Jesus ficou 2 dias ainda em Samaria. Eu fico imaginando os discípulos dormindo na cama dos samaritanos, comendo a comida dos samaritanos, bebendo a água dos samaritanos. Mas é isso que o reino de Deus faz. Faz-nos entender que perante Deus somos todos iguais. Que ninguém te conte uma história diferente dessa. Não, fulano tem mais privilégio sim. Sempre foi uma menina religiosa, não aprontou nada, não tem um passado vergonhoso. Nossa, com certeza, a vida dela vai dar mais certo do que a minha. Por favor, não é isso que faz diferença. É o nosso encontro com Cristo que muda quem somos. E Ele aceita todos no seu reino. Samaria se tornou um lugar estratégico. Quando os discípulos, após a morte de Jesus, são expulsos de Jerusalém, eles são acolhidos pelos samaritanos. É tanto que quando a gente vai para Atos, nós encontramos que Filipe, o seu campo missionário era Samaria. Lá em Samaria ele falou de Jesus, porque já haviam muitos cristãos. Jesus aceita você. Jesus quer usar você. Você não pode ter vindo aqui neste dia e ter saído e sair daqui com o seu coração aquecido sem transbordar esta alegria para a vida das outras pessoas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos aprender o que está no versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. O cântaro era o símbolo da vergonha, da sua necessidade. Aquele cântaro ao meio-dia contava a sua história. Mas ela também já não estava mais com sede. Qual cântaro você precisa deixar hoje? Aos pés de Jesus. Qual o cântaro da sua vida que está te impedindo de ser feliz? Qual é o cântaro que tem te machucado? Carregando um cântaro vazio, querendo encher com água, mas ela sai tão satisfeita, tão saciada, que ela deixa o cântaro. Ela não disse para Jesus: olha, deixa eu só encher aqui, levar para casa.
E depois eu volto para a gente conversar? Não. Foi tão bom para ela que era urgente contar para os outros. Eu quero que você, nesse momento, aproveitando esse silêncio que é um refrigério para a alma, converse com Jesus. Coloque diante dele o seu cântaro. O cântaro pode ser o seu filho, que nasceu num lar cristão e hoje não quer mais saber de Jesus. O cântaro pode ser um casamento que parece não ter mais solução. Uma doença que chegou e tirou a paz da família. Aquele defeito de caráter. Ah, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Talvez um relacionamento com seus pais que não está bem resolvido. Alguém que você ofendeu e não tem coragem de ir lá para pedir perdão. Ou alguém te ofendeu e você não procura essa pessoa para dizer: eu te perdoo, porque o perdão não é meu, é de Deus. Talvez seja o desejo de ter um filho e esse filho não chega. Coloque diante de Deus. Coloque seu cântaro aos pés dele. Jesus não vai levantar do poço enquanto você não se entregar. Ele vai continuar ali. Até que você converse com ele. Se você está no momento da sua vida que ele está te confrontando, aceite dialogar com ele. Tudo bem, às vezes o nosso diálogo é meio truncado. Ficamos tentando conversar com ele, tudo aquilo que desvie do ponto. Mas ele não tem pressa. A fome dele é de saciar a sua necessidade. A sede dele é para fazer transbordar águas vivas do seu coração. A necessidade dele é em te transformar em adoradora. É te fazer reconhecer que ele é o único Deus. Não apenas aquele que é onisciente, conhecedor de todos os detalhes da nossa história, mas aquele que pode mudar a nossa história. Porque ele muda em nós aquilo que precisa ser transformado. Maria Madalena, aquela mulher que foi pega em adultério, ela não foi até Jesus, a levaram até ele. Mas mesmo que as circunstâncias sejam adversas
Ele não vai perder a oportunidade de transformar você. Mesmo que você tenha vindo porque alguém convidou, por qualquer circunstância, mas não era esse lugar que você tinha planejado para essa manhã. Mas não importa. Ele não vai perder a oportunidade de falar com você. Algumas pessoas dizem assim: não, você tem que chegar a Ele como o melhor amigo para Ele te ouvir. Não é assim. Se foi você que chegou com o coração contrito, ou se te levaram, ou se Ele está do seu lado e você não reconhece, não importa. Ele quer atuar na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Permita que Ele faça isso. As pessoas me perguntam assim: doutora, como que a gente sabe que Jesus nos encontrou? Como que a gente sabe que Ele está atuando? Que uma resposta veio dele e não veio do inferno? Desculpa, não há fórmula mágica. É o nosso convívio com Ele que vai nos dando a certeza de quem é Ele, como Ele age. Ela começa um discurso meio confuso com Jesus, meio sem entender, mas no final desse diálogo ela já tem certeza que Cristo é aquele que está ali do lado dela, o Messias chegou. Tenha relacionamento com Ele. Sabe, você precisa chegar no ponto que ela chegou e aquelas pessoas da cidade chegaram. Nós hoje acreditamos que Ele é o Cristo, não pelo que você contou, mas pelo que nós estamos vendo. A história da sua mãe, que talvez esteja sentada do seu lado, que é adolescente, tenha te contado muitas histórias sobre Jesus, sobre como Ele atuou na vida dela, no casamento dela, na casa dela. Mas, por favor, que isto não seja o suficiente para você, que você queira ter um relacionamento com Ele, para que você possa dizer: agora não é pelo que a minha mãe diz, não é pelo que o pastor jovem dessa igreja diz, mas os meus olhos estão contemplando quem Ele é. Sabe por quê? Porque é Ele que dá a paz que excede todo entendimento. É Ele que nos dá tranquilidade em meio à tormenta. Claro que nós temos medo. Claro que ficamos inseguras, mesmo quando estamos andando com Jesus. Mas sabe, isso não nos domina mais. Essa é a diferença. Sem dúvida nenhuma, se você tem um filho que está doente, o seu coração vai ficar regozijando? Não, o nosso coração dói, mas isso não nos domina. Porque quem domina os seus sentimentos é aquele que diz: eu sou. Eu sou. Uma vez uma amiga, fazia pouco tempo que a minha mãe havia falecido. Faleceu aos 47 anos de idade, vítima de um AVC. Minha mãe era o nosso esteio. Era o esteio da igreja. Era aquela mulher que, se estivesse aqui, ninguém ia notar a presença dela. Mas o ambiente seria diferente. Ela, aquela que sabia exatamente o que as pessoas precisavam. Minha mãe faleceu. Um pouco depois, o avô de uma amiga minha faleceu e eles eram muito próximos. E ela me disse assim: amiga, quando a dor da perda vai passar? Quando é que a gente não chora mais? Quando é que a gente não lembra mais com tanta saudade? E eu disse para ela assim: você quer que eu console o seu coração ou que eu diga a verdade? Eu disse para ela assim: a dor nunca passa. A saudade nunca vai embora. Mas aprendemos que somos capazes de viver até mesmo sem aqueles que amamos. Mas que nós não podemos viver sem Jesus. Mesmo diante das suas perdas, das suas dores, que o sentimento que você tem por Cristo
domine você. Mesmo que você não tenha vontade de sair de casa, que o Espírito dele te mova. Mesmo quando você não quer mais dar uma chance para aquele que te machucou, que o Espírito dele te ensine a perdoar. Estamos todos os dias enfrentando batalhas espirituais. Vocês têm essa sensação? Mas nós estamos do lado vencedor. Quando as pessoas te confrontam, quando as pessoas te afrontam, quando as pessoas te maltratam, o Espírito do Senhor vai te dominar. Uma moça uma vez, faz um tempo já, eu nunca leio o que as pessoas comentam, nunca assisto nada que eu falei, tem nenhuma mensagem minha no YouTube que eu já tenha assistido um dia, não assisto. E aí alguém escreveu alguma coisa, e que tem cunhada e irmãs, sabem que elas ficam olhando para proteger a gente, né? Aí a minha cunhada mandou assim: você viu isso? Ela tirou o print e mandou para mim. Doutora, a senhora não percebe quão ridícula a senhora é? Nesse nível. Quem aguenta te ouvir? Sua voz é cansativa? O que você fala não faz nenhum sentido. E mais alguns adjetivos, assim, bem carinhosos. Dá de deitar no ombro dela? Aí a minha irmã me disse assim: Sandra, não te cansa? Não te cansa? Não dá vontade às vezes de desistir? Não te cansa fisicamente? E eu disse assim: mesmo com as minhas fraquezas, minhas dificuldades, mesmo com a minha pequenez, os meus defeitos, quem me move é Ele. Claro, todas nós estamos nesse processo. Queria que as pessoas só falassem bem de mim, claro. Mas quando somos confrontados, paramos também para pensar. Mas qual espírito te move? Aos pés de quem você tem deixado o seu cântaro? Para quem você tem aberto o seu coração? Abra para aquele que tem a solução. Às vezes estamos simplesmente contando a nossa vida para a vizinha. Contando a vida para quem não pode nos ajudar. Mas Ele pode. E Jesus vai restaurando tudo na vida daquela mulher. Por isso que Ele tem que ser o primeiro. De mulher rejeitada, que buscava água ao meio-dia, se tornou o protótipo de Jesus naquela cidade. Porque por meio dela, a salvação chegou. Por meio dela, vidas foram transformadas. Por meio dela, Jesus dorme 2 dias naquela cidade. Por meio dela, ela vai buscar água se ela quiser, porque a vizinha fala: pode deixar que eu carrego para você, querida. Talvez você seja rejeitada da família, mas por meio de você a salvação pode chegar para todos. Que você aprenda com Jesus que não há lugar melhor do que do lado dele. Que não há lugar melhor para deixar as nossas fraquezas, dificuldades, ansiedades. E que acima de tudo, a boa obra que Ele fez em nós
precisa servir como testemunho para as nações. A começar pela sua casa. A começar pela sua casa. Porque você sabe que o humor da sua casa depende de você. É assim ou não é? O dia que a gente acorda atravessada. Eu gosto de falar para a mulher que elas entendem tudo que a gente fala, mesmo que a gente seja de regiões diferentes. O dia que a gente acorda com o cabelo arrepiado, é um tumulto já no café da manhã. É ou não é? O marido já fica bravo, ele nem sabe por quê. É ou não é? O bebê até cólica tem. Por que vocês acham que nós somos mais atacados por Satanás quanto ao humor? Somos diferentes hormonalmente dos homens. Vou falar isso depois. Fala agora não. Mas se somos mais atacadas, é porque Ele sabe a grande obra que Deus pode fazer por meio de nós. Ninguém mexe com soldado morto. Ninguém gasta munição com soldado prostrado. Só se gasta munição com soldado que está em pé, lutando, valente, capacitado. Para cada dardo de Satanás, você lembre do exército de anjos que Deus mandou para te defender. Porque em Deus somos mais que vencedoras. Não é mérito nosso, mas garantido por Ele na cruz. Por isso que no reino de Deus não há lugar para soberba. Porque a gente reconhece que é dele, só dele e para Ele. Aquela mulher não esperou o tempo passar, dispensou o marido que não era dela, casou, se tornou uma mulher incrível na sociedade e falou assim: olha, eu mudei, eu descobri que aquela vida não era muito boa para mim. Desculpa, mulher, por ter tomado seu marido. Desculpa. Não, porque é Ele quem faz. É Ele quem coloca em nós tanto querer quanto efetuar. É Ele quem coloca em nós. Você acha que você tem poder? Por isso que você perde suas guerras. Porque eu posso, eu consigo. Isso é papo do inferno. Claro que Ele vai nos estruturando, vai nos ajudando a tomar decisões corretas. Claro que sim. Mas não é mérito nosso não. Sabe por quê? Se dependesse de nós, andávamos rolando na lama como porco, porque é disso que a gente gosta. Porque o nosso prazer é fofocar. A gente gosta é de comer chocolate todo dia. Cuidar da saúde não é com a gente não. É ou não é? Para não aceitar a sobremesa é uma luta. Você já perdeu muitas batalhas. Você não, que você é linda, tal, maravilhosa. Você não, eu. Vai para um aniversário, um casamento. Você está no regime. Aí você faz um combinado com você mesma. Mulher é terrível, né? Os nossos diálogos internos são demais. Aí você prometeu. Vou para o casamento. Chegando lá, eu escolho se eu vou comer o doce ou o salgado. Sabe o que você fez? Você comeu o doce ou o salgado e ainda levou uma tapoé para casa. Porque o bolo, quando vai na geladeira, fica mais gostoso. É ou não é? Desculpa que o filho que ficou em casa gosta daquilo. Não, você vai comer antes do filho achar. Nós somos isso. A gente quer brigar com o marido. Aquele infeliz. Quer ou não quer? Fala umas verdades pro patrão da gente. A sogra tá achando que a gente é doida, tonta. Mas eu sei responder. Nós somos isso. Trapo de imundícia. É isso que você é. Mas você é objeto do amor dele. E é Ele que vai colocar no seu coração tanto querer quanto efetuar. É Ele que vai transformando a gente. É Ele que vai fazendo a gente nova. É Ele que coloca no nosso coração também
Aquela sensação assim, gente, caramba, eu faço, mas eu continuo sendo essa pessoa, entendem a ideia? Porque quando a gente está com ele, não sei se faz sentido para você, não sei se faz sentido. As pessoas olham para você e acham que você já melhorou muito. Você já não coloca mais o lixo na lixeira do vizinho. Não fala oi querida e nas costas está falando mal. Só que você não percebe isso. A gente não percebe. E isso é estratégia divina. Para a gente continuar precisando dele. Porque o dia que a gente solta da mão, a gente volta para a lama. O dia que você achar que você é incrível, corre de volta para o poço. Porque o seu cântaro vai estar vazio. Que Jesus abençoe a mim e a você. Que a obra boa que Ele já começou, Ele possa completar. Que a gente possa dar a Ele esse espaço. Que aquilo que nos machuca possa se transformar em testemunho. Amém. Amém.